Você já se viu travada porque você não se sente boa o suficiente? Ou assim, de repente você conseguiu uma vaga nova no trabalho, uma vaga nova, uma promoção no trabalho, e aí você se sente meio impostora, porque vão descobrir que você não é boa o suficiente. Ou você quer tentar uma coisa nova, você quer tentar um trabalho novo ou, né, uma posição nova e você não se sente bom o suficiente. Ou você quer gravar um vídeo e seu cabelo fica estranho e você fala, mas não tá bom o suficiente. Ou você quer sair de uma relação e você sente, ai, cara, mas isso aqui é o melhor que eu vou conseguir, sabe? E é muito interessante, porque essa questão do eu não sou boa o suficiente aparece sem, assim, é muito recorrente quando a gente tá falando de insegurança. E eu tô falando isso, assim, a partir da minha própria experiência, quanto das tantas mulheres com quem eu já trabalhei e converso, né? Eu converso com muita gente e tem sempre essa coisa, eu não sei, porque eu não sei, não sinto que eu sou boa o suficiente, né? Até, assim, de ter, né, alunas minhas que falaram assim, nossa, eu consegui esse emprego e tal, mas chega na hora da reunião eu travo, eu não quero falar nada, porque eu não sinto que o que eu vou falar é bom o suficiente. Ou, tipo, eu quero ir e conhecer pessoas novas e, né, sei lá, você saiu de um divórcio, quer conhecer pessoas novas, mas eu não sinto que eu sou interessante o suficiente. Então tem muito isso, mas sempre com um foco, quando a gente tá falando de insegurança, um foco muito no indivíduo, né? Eu não sou boa o suficiente. Só que eu quero trazer uma perspectiva diferente aqui. Porque eu tava ouvindo uma palestra do Ram Dass, que é um professor espiritual, e ele tava falando sobre a condição humana, nossa sociedade, do nunca é suficiente. E o quanto que nós todos, né, como humanos, a gente vive sempre num movimento de strive, de vencer, de crescer, né? A gente tem a ilusão, a gente luta pela ilusão da vida ser uma ascendência, da gente estar sempre subindo, sempre melhorando, sempre evoluindo. Então, independentemente das suas circunstâncias, você pensa, não, tenho a minha família, tá todo mundo saudável, mas o nosso apartamento é pequeno, precisava de um maior. Aí passa o tempo, você arranja o apartamento maior e fala, mas as crianças podiam estudar numa escola melhor. Aí depois passa um tempo, mas a gente poderia viajar mais durante o ano. E claro, eu tô pegando aqui uma fatia de classe média, mas guardadas devidas proporções, em todas as experiências existe poderia melhorar. E quando não estamos no movimento poderia melhorar, né, dá pra ser melhor, a gente entra numas mas eu também não posso perder o que eu tenho. É muito interessante observar isso, porque isso vai dar uma outra dimensão para sua questão do eu não sou boa o suficiente. Porque imagina só, eu comecei a ouvir essa talk do Ram Dass e ele tava falando que ele tava fazendo uma palestra para um monte de gente muito rica, num clube de golfe, alguma coisa assim. E eu não lembro muito bem, assim, o que ele disse, mas ele brincou com o pessoal, né, falou assim, vocês chegaram lá, hein? Só que a essência da talk com eles era assim, mas isso não é quem vocês são. E, cara, essa é uma perspectiva muito poderosa. Porque se a gente se identifica com a pessoinha, né, com o indivíduo, com a história, com a individualidade, então a Fernanda, né, a Fernanda que nasceu e conquistou e fez isso e fez aquilo. Nessa perspectiva de humana, de indivíduo, tem sempre o que melhorar, certo? Tem sempre o que melhorar e tem sempre como piorar. Então, tipo, eu posso olhar para alguém que tá... que tem mais coisas do que eu, que alcançou mais coisas do que eu, conquistou mais coisas do que eu, e falar, nossa, eu poderia estar melhor. Ou eu posso olhar para alguém que tá aparentemente pior e falar assim, nossa, mas poderia ser pior. E a gente tá sempre colocando valor de acordo com isso, com o status, com as conquistas, com uma ideia mesmo
do que é sucesso, do que é suficiente, só que nunca é suficiente. Porque dá sempre pra ter mais. Tanto, cara, é tão engraçado ver isso, porque se a gente olha pra nós como humanidade, eu sempre penso nisso, porque esse papo de vida fora vida em outros planetas, sabe? Tipo, tem vida fora da Terra, aí vai um lá, vai pra Lua, quer habitar Marte. Eu sempre fico pensando, cara, mas a gente não esgotou aqui, né? Nós, seres humanos, a gente tem, milhões de pessoas morrendo de fome. O que a gente tá pensando em vida em Marte, né? Mas é porque é isso, tem sempre que expandir esse movimento humano mesmo, do que aparentemente é progressão, mas eu acho que isso é discutível. Dentro dessa perspectiva, nada nunca é suficiente. Então, às vezes a gente tá sentindo como indivíduo, né? Eu não sou boa o suficiente. Escuto muito isso nas minhas alunas. Eu tô com 40 anos, eu tô atrasada na vida. Com 40 anos, eu não devia estar mais me perguntando o que eu quero fazer profissionalmente. Tem essa individualização do eu não sou boa o suficiente, porque com 40 anos eu deveria saber o que eu quero, eu deveria ser bem sucedida no meu trabalho, eu deveria ter a minha casa, eu deveria ter a família tal, eu deveria isso, deveria aquilo. Não deveria mais ter medo de colocar minha opinião, de falar não para as pessoas. E a gente individualiza. Só que se a gente olha para essa outra perspectiva, que a gente olha para a vida em geral, como um modo em que nós humanos estamos vivendo de nada nunca é suficiente, a gente começa a perceber que não é você que se sente... Não é você que sente que não é bom o suficiente, ninguém sente que nada é bom o suficiente. E foi muito interessante, porque eu tava ouvindo essa talk e aí eu comecei a refletir, sabe? Tipo, nossa... É verdade, né? Eu não acho que a minha vida tá boa o suficiente. E aí, né? Eu queria ter outras coisas, né? Eu queria morar num lugar diferente, eu queria que coisas no meu campo profissional estivessem diferentes. E aí eu começo a pensar instantaneamente em tudo que eu gostaria que estivesse melhor. Só que, obviamente, é exclusivo, exclusivo no sentido de que exclui quando eu tô pensando no que eu acho que deveria melhorar, eu não estou reconhecendo o que está realmente muito bom, né? Eu quero fazer esse parênteses porque eu não quero ir para um lado Haribo, do tipo, gratiluz. Não é isso. É uma questão de perspectiva, de suficiência mesmo. E eu comecei a olhar pra minha vida e falar, cara, se a minha vida ficasse do jeito que tá pra sempre, seria bom o suficiente? E eu te confesso que eu tô achando que sim. E instantaneamente, quando eu admito isso, quando eu admiti pra mim mesmo, nossa, eu acho que sim, eu acho que estaria bom o suficiente. Instantaneamente veio um desconforto, tipo assim, uma sensação quase de rebeldia dentro de mim. Não, tipo, você não pode se conformar. Você não pode se contentar. Nossa, uma narrativa muito forte. Você não pode se contentar, você não pode se acomodar. Nossa, cara, isso aqui é muito central. Porque o quanto que a gente não se permite ficar bem aonde a gente tá, dentro de uma narrativa de se eu me acomodar, se eu ficar feliz, eu vou me acomodar e eu não vou mais evoluir. Nossa, instantaneamente, assim, até falando aqui, imagina, gravando um vídeo, então falando isso, nossa, você vai gravar um vídeo falando que seria bom o suficiente. E sim, seria bom o suficiente, seria realmente bom o suficiente. E a minha vida tá longe de estar, tipo, perfeita, de acordo com os olhos da sociedade ou das minhas próprias idealizações, né? Mas existe uma paz nisso. Quando você fala assim, cara, tá bom o suficiente. E o que é muito louco é que eu vi essa resistência aparecendo. Do tipo, mas como assim? Você vai se conformar? Você não vai crescer? Você não vai evoluir, né? Só que ao mesmo tempo, para pra pensar, não existe você parar.
a vida não para, como diria o Lenine, né? Mas a vida não para, o tempo não para, ele fala, né? Quando você olha para a natureza, para os animais, para sua própria vida, tipo, cara, tem sempre um movimento, a gente tá sempre fazendo alguma coisa. Até quando, tipo, sei lá, em épocas que eu tava passando por depressão, que eu não saía da cama, e tinha essa experiência, claro, de eu não tô fazendo nada, mas eu estava fazendo muitas coisas. Muitas coisas estavam acontecendo numa dimensão do meu corpo, muita coisa estava acontecendo na dimensão do meu psicológico, do meu emocional, muita coisa estava sendo processada. Muitas coisas estavam acontecendo no material, porque tinha uma hora que eu tinha que levantar pra xixi, tinha uma hora que eu tinha que ir lá e comer alguma coisa, tinha uma hora que eu tinha que ir lá e conversar com alguém. Chegou um momento em que eu falei, eu vou ali procurar uma ajuda. Existia um movimento, existe sempre um movimento. Só que a nossa cabeça, ela gosta... A gente dá muito ibope pra nossa mente. E a gente, eu digo a gente, a humanidade, a gente vive de acordo com o racional, né? A gente tem que ser racional, sendo que na ciência eles mostram, o humano não tem nada de racional, nós somos seres emocionais, que gosta de pensar que é racional pra ter a ilusão do controle. Então a gente acredita que a única forma da gente evoluir é se a gente se mantiver em desconforto. Só que aqui eu quero deixar uma provocação pra gente pensar junto, assim, que é o que eu tenho pensado. Será que se eu me permitir ficar bem, eu não vou fazer mais nada? Será? Não me parece real. O quanto que tudo o que a gente faz, toda a sociedade funciona no mas tem que fazer. Mas tem que fazer. Tipo assim, você se contentar com pouco é uma coisa muito negativa nos olhos da nossa cultura. A gente tem que querer mais, a gente tem que subir, a gente tem que... E aí fica essa pergunta, mas será que precisa se estressar para isso? Porque a evolução, se a gente olha para a natureza, se a gente olha para fora do nosso mundinho, a evolução ela se dá constantemente. Constantemente, tá tudo evoluindo, se transformando. Independentemente de alguém estar controlando, existe uma força que está movimentando tudo, né? Tudo, toda a natureza. E agora, por que essa força ela é capaz de, tipo, organizar como os planetas se organizam em volta do Sol no nosso sistema solar, mas essa força não é capaz de organizar a nossa vida individual? Não tem sentido, né? E o mais interessante é que eu comecei a entrar nessa reflexão do bom o suficiente e tal, e cheguei, né, falei assim, não, mas o que se a minha vida fosse assim para sempre, estaria bem boa o suficiente? Sim, estaria boa o suficiente. E aí eu comecei a listar, né, minha cabeça instantaneamente começou a me mostrar tudo o que é bom o suficiente. Ah, eu moro perto da praia, eu sou de São Paulo, então morar perto da praia é um luxo, né? Eu moro perto da praia, eu moro numa área que eu gosto, eu trabalho com o que eu gosto, né? Um monte de coisa começou a vir de coisas que são boas, né? E aí apareceu outro desconforto. Apareceu o desconforto mas eu não posso perder isso então. Então, olha que interessante. A minha mente foi mas meu Deus, eu não posso me conformar porque eu tenho que continuar crescendo, evoluindo, aprendendo, acumulando mas eu não posso perder o que eu tenho. Apego. Ou seja, vê se isso bate aí, mas é hora de ser bem honesta, hein? Se a gente for olhar, a gente vai alternando entre querer mais e se apegar ao que a gente tem. Esses dois movimentos, eles travam totalmente a nossa conexão com o fluxo da vida. Porque faz umas semanas que eu tô me perguntando, eu procuro me perguntar, né? Um professor espiritual meu falou, se pergunta o que é que você realmente deseja.
Todo dia se pergunta, o que é que eu realmente desejo? E eu comecei a perguntar isso, e cara, essa é uma pergunta antiga pra mim, porque até quem já fez, né, o meu programa Despertar, esse era o primeiro módulo, era isso, o que eu quero, o que eu quero, o que eu quero. E a gente fazia naquele exercício, assim, um exercício do por que eu quero o que eu quero. A gente fazia um exercício dos 7 porquês. Então, sei lá, podia ser assim, eu quero um trabalho que eu amo. E aí você tinha que fazer 7 porquês. Por que eu quero um trabalho que eu amo? Porque eu quero acordar e me sentir bem que eu tô indo trabalhar. Por que você quer acordar e se sentir bem? Porque eu quero sentir que eu tô vivendo durante a semana, que eu não tô só esperando o final de semana. E aí você ia fazendo a pergunta 7 vezes pra ver o que tava motivando ali por trás. Então essa é uma pergunta aqui de o que é que eu realmente quero, o que é que eu realmente desejo. É uma pergunta que eu já tô me fazendo há muito tempo e que eu já convidei muitas pessoas a fazerem também. Só que, cara, é muito doido, porque ao longo desses anos, agora ano que vem fazer 12 anos que eu tô trabalhando como mentora em desenvolvimento pessoal. Ou seja, né, faz 12 anos que não só eu gosto de estudar e ler e aprender e conversar sobre desenvolvimento pessoal, mas faz 12 anos que isso virou meu trabalho. Então, assim, é só o que eu faço, só giro em torno disso. E nesse tempo todo, né, durante esse tempo, eu obviamente tive várias experiências de vida, várias mudanças de perspectiva, e essa coisa do que eu quero, ela foi se desmontando, né? Começou com, eu quero um trabalho que me preencha e que me dê uma boa grana, mas que eu também ajude outras pessoas. E aí eu fui, ao longo dos anos, as coisas foram caindo, porque teve muita coisa que eu conquistei. Dinheiro é uma delas. Você conquistei o dinheiro e o vazio continua lá. Então, o que é que eu quero? O que é que eu quero, né? E essa busca, não é uma busca, mas essa pergunta ali, guiando. E ultimamente eu tenho me perguntado isso e eu comecei a perceber que o que eu mais quero, mais do que dinheiro, sucesso, o que mais me deixa assim, viva, é quando eu estou vivendo no fluxo da vida. Quando eu só sinto vontade de ligar para alguém, eu vou e ligo. Quando me vem um desejo de cozinhar alguma coisa, eu vou e cozinho. Ou, tipo, até, por exemplo, essa experiência de gravar vídeo, eu não tenho feito vídeo há meses, porque eu entro numa situação, isso é meu trabalho, eu preciso gravar um vídeo e me trava. E agora, tipo, dentro disso, né, eu quero ver no fluxo, eu não vou gravar o vídeo, eu vou botar play, eu não vou editar, eu não vou rever, eu não vou pensar no que eu tô falando, eu só quero que entre no fluxo, porque realmente tem algo, quando eu entro no fluxo, sabe como essa experiência de fluxo? Tem umas situações que é muito nítida essa experiência. Quando a gente tá num show de uma banda que você gosta, de um artista que você gosta, e todo mundo ali tá cantando aquela música junto, parece que você, tipo, não está ali, sabe? Algo está acontecendo através de você. Essa experiência de que algo tá acontecendo através de você é assim... É mesmerizing, né? Tipo assim, é maravilhoso, sabe? Tipo assim, é fora desse mundo, assim, tipo, nossa, cara, a vida da imigrante, né? Tipo, quando eu mudei, aqui, parênteses, eu mudei pra Austrália, não era fluente em inglês, eu vivia traduzindo do português pro inglês. Agora, que eu já tô aqui, vai fazer 20 anos, tem várias coisas que, tipo, vem em inglês, eu tenho que traduzir pro português, é sempre tipo, mesmerizing, é tipo assim, uau, sabe? Tipo, é incrível, é surreal, né? É uma experiência, assim, surreal, acho que é o melhor. E essa experiência do fluxo é o que mais dá pro ser humano essa experiência de transcendência. De transcendência. Tanto que quando a gente assiste um artista muito, muito bom no instrumento, que ele... Nossa, eu tô pensando aqui no Yamandu Costa, que é um brasileiro que toca violão. Cara, você assiste o Yamandu Costa, tipo assim... Meu, tem uma outra coisa ali, entendeu? Ou você assiste alguém
tipo, dançando, né? E tem um fluxo ali, ou no esporte. Você vai assistindo tênis e eles são... Tem algo que transcende o humano através do humano. Esse é o fluxo. Quando a gente entra nessa transcendência, através da nossa experiência humana, mas não é a experiência humana, é a vida. É a vida, né? É o estado do flow. Só que, cara, não existe estado do flow se você quer mais ou se você se apega. Existe o flow. Existe o flow. No flow é o fluxo, não tem como ter apego. E não tem como ter striving, né? O striving no sentido de ir atrás de mais, ir atrás de algo, né? Do fazer acontecer. Não tem flow quando você tá no fazer acontecer. Quando os jogadores de tênis... Eu tô falando de... O meu ex-marido era louco por tênis. Eu não sou de esporte, eu não assisto esporte, mas eu assistia bastante tênis porque meu ex-marido amava tênis. Então eu cheguei até a ir nos grandes campeonatos, né? No Australian Open, no US Open, nos Grand Slams. E é muito impressionante ver atletas performando naquele nível. Porque o atleta, ele performa naquele nível porque ele tem muito preparo. Então é muito preparo técnico, é muito preparo do corpo, muita massagem, muita comida, isso, da dieta, não sei o quê. Mas é todo um preparo que leva ao atleta na hora do jogo. Ele não tá ali, ele tá totalmente ali, mas ele não tá ali. Porque ele entra no fluxo do jogo, se ele ficar pensando, agora eu vou botar a volta pra direita, agora eu vou tacar a bola pra esquerda, agora eu vou... Não, ele trava, ele não vai ganhar. Existe todo aquele preparo, ou você pensa numa bailarina profissional, existe todo um preparo para que na hora do espetáculo, na hora do show, tipo, só venha e vai através de você. Se o jogador de tênis começa... Porque você imagina, no nível do Grand Slam, quando você tá... Os grandes atletas estão jogando, o nível técnico, dieta, é tudo muito equiparado, né? Todos têm o melhor técnico, tá todo mundo ali no mesmo nível. E aí quem tá jogando é quem consegue tá o mais fora da própria cabeça e só entrar naquilo, sabe? Não sei se eu tô conseguindo me expressar, mas eu acho que sim. Existe esse fluxo, e todo mundo já sentiu esse fluxo de um jeito ou de outro, né? Claro que, óbvio, eu não sou jogadora de tênis, mas existe, por exemplo, horas que eu tô dando uma aula que alguém me pergunta alguma coisa e eu entro numa resposta. Às vezes isso acontece muito em conversa. As pessoas vão naturalmente por causa do meu trabalho, por causa dos meus interesses. Naturalmente as pessoas conversam sobre coisas profundas comigo. E, cara, tem algo que toma conta e que de repente eu tô falando algo e eu atravesso e eu lembro de referências muito antigas e eu amarro as coisas de um jeito que não sou eu. É algo trabalhando através de mim. Claro, através das referências que eu tenho, do meu repertório e tal. E a partir do que eu, da minha experiência, né, de Fernanda, ao longo da vida, eu fui acumulando, novas ideias surgem e tal. Então existe todo esse, vamos dizer, preparo, assim, né, da vida, do repertório. Mas na hora, a forma como tudo isso se junta, a forma como tudo isso se orquestra, é muito além de mim. Eu não poderia sozinha pensar naquilo tudo, sabe? Até mesmo esse vídeo, tipo, eu não tinha pensado em falar de tênis, eu tava pensando nessa ideia do... Eu não sou boa o suficiente, que parece que é individual, mas que na realidade vem dessa ideia cultural do nada nunca é suficiente, que faz com que a gente se sinta não boa o suficiente, mas agora que me veio, tipo, tudo isso é o que bloqueia o fluxo, que é a nossa experiência mais transcendental, que é quando a gente vive, né? Cara, até agora eu tô pensando assim, né? Eu não tenho filhos, mas óbvio, tem muitas amigas que são mães e muitas alunas que são mães, e todo mundo fala, cara, você tem um filho é a coisa mais louca do mundo, né? Tipo, você dá a luz, mas, cara, quem que dá a luz? Tipo, nós humanos, a gente não tem nem como conceber. Como é que a gente faria isso num projeto, né? Fazer um bebê, né? Começar com cílios,
Existe uma coisa ali fazendo, tem uma coisa ali fazendo. Uma mulher, ela pode ficar deitada os 9 meses, o filho vai ser feito. E isso volta para mostrar o quanto sim, nós somos o suficiente. Do jeito que a gente é. E percebe o teu desconforto quando você pensa na história e fala, eu sou o suficiente. Você sente desconforto? Será que sou eu? Eu sou eu, né? Mas você me fala. Eu tenho uma impressão que não. Eu quero saber se sentiu um desconforto. Se desconforto, fala, não, mas eu não sou boa o suficiente, eu preciso me exercitar mais, eu preciso comer melhor, eu preciso... Não, você é boa o suficiente. Você é suficiente. É suficiente. Onde a gente tá agora é suficiente. Instantaneamente, a minha mente, agora, nesse momento, conversando com você, a minha mente começa a discutir e me vem a imagem de alguém sofrendo muito por uma doença, alguém passando situações extremas de sofrimento. E a minha mente fala, não, mas isso não é o suficiente. Vamos só para que a ideia continue fluindo. A gente não precisa entrar nesses casos extremos. Deixa os casos extremos de lado. Ou até na sua vida, vai ver, tem situações ou traumas específicos que parecem extremos, que são extremos. Ok, deixa eles de lado, mas olha pro todo as outras coisas que são suficientes. E o que a mente fica falando, não, mas dá pra ser melhor, dá pra ser melhor, dá pra ser melhor. Presta atenção nisso, porque isso, tô olhando aqui, refletindo, é uma das coisas que mais rouba a vida da gente. É essa constante busca por mais, podia ser mais, podia ser mais, podia ser melhor. Podia ter mais, podia ser melhor, podia ser melhor. Até aquela música, que é uma música, né, a do Gonzaguinha, né? A Alegria, Alegria. Não, Alegria, Alegria não. É o... Ai, qual que é o nome? Ai, meu Deus do céu, agora me deu um branco. Nossa, me deu um branco total. Mas aquela música que fala, né? Viver e não ter vergonha de ser feliz, cantar e cantar, a alegria de ser um eterno aprendiz. E até é um ódio à vida. E aí ele fala, eu sei que a vida podia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita, ela é bonita, é bonita, é bonita. Eu tava pensando, eu amo essa música, acho essa música, nossa, é um hino da felicidade, né? E aí eu fiquei pensando nisso, do tipo, poderia ser melhor, poderia ser melhor. Mas e se não for, né? Porque se a gente começa a viver a vida pensando, cara, isso é suficiente, onde eu tô é suficiente, tem um relaxamento, assim, a ansiedade, o estresse, eles afrouxam. E esse é o medo, né? Porque a gente vive numa cultura tão acelerada e tem que fazer mais, que a ansiedade e o estresse, eles parecem necessários. Se a gente afrouxa o estresse e a ansiedade e fala isso aqui é suficiente, confiando que, cara, relaxa, as coisas vão acontecer, não tem como não acontecer, você não precisa se estressar pelas acontecerem, talvez. Ela vai evoluir, como um bebê, ele evolui, tipo, a mãe não precisa fazer nada. Existe essa sabedoria, essa inteligência que ela vive através de você. E talvez a gente nem controle nada mesmo. A gente não faça nada acontecer. Talvez as coisas fossem acontecer de qualquer forma, a gente se estressando ou não. Tô julgando. Essa coisa constante poderia ser melhor e será. Talvez seja uma necessidade, vamos dizer, psicológica da esperança, né? E talvez de momentos que estão realmente muito difíceis e a gente pensa, vai melhorar, vai melhorar. Só que eu tô começando a contemplar que a única forma de realmente melhorar é ajustar a forma como a mente está operando. Não no sentido de necessariamente mudar radicalmente, porque daí a gente entra de novo num outro movimento de tem que melhorar o jeito que pensa, né? Não posso pensar negativo, não posso pensar, não. Mas de ampliar mesmo a perspectiva e começar a incluir outras possibilidades para que a gente não fique presa em uma só e como, por exemplo, dentro de uma perspectiva de que o estresse e a ansiedade eles são necessários para que a gente faça as coisas na vida. Porque talvez não.
sabe? E que se eu olhar pra vida agora como, cara, isso aqui é suficiente, não quer dizer que aí eu vou me acomodar, porque não tem como você se acomodar. Porque lembra, não tem como você manter tudo como está também. E a gente que já passou por um tempo de vida, né? Quando eu tô gravando esse vídeo, eu tô com 42, quase 43. Teve várias horas na minha vida que eu achei que eu tava tipo, indo pra cima, indo pra cima, indo pra cima, achando que vai melhorar, e cara, vem a vida, tipo, dá uma rasteira, tipo assim, um caldo, sabe? A onda que me dá um caldo de uma tal maneira que não só eu não evoluo, como assim, parece que eu regredi 200 quilômetros. Pra depois o tempo passar e ver que o que parecia regressão, na realidade foi um redirecionamento e que a vida trouxe novas lições, mais humildade, mais clareza. E se eu olho para o desenrolar da minha história, eu vou vendo através dessa perspectiva de humildade, falar, cara, eu acho que no fim não era eu que estava fazendo nada ali. Eu começo a ver que realmente tem uma mágica acontecendo assim, e que abrir a cabeça no sentido de realmente flexibilizar para que novas ideias e perspectivas apareçam, não faz com que eu tenha menos poder, faz com que eu me sinta com mais poder. Porque daí esse poder não é um poder do, nossa, eu fiz tanto, eu sou tão boa que agora eu sou incrível. Não, porque é sempre limitado esse poder. É mais no sentido de eu tô tão aberta que existe esse poder com P maiúsculo, que é o poder da vida, que organiza os planetas, que atravessa a minha experiência e coisas que eu nem consigo conceber acontecem, sabe? Eu acho que existe dentro desse movimento de ampliar a perspectiva espaço para muita coisa que a gente, que não tá nem aí, tá dentro de nós o tempo todo, mas a gente não enxerga porque a gente tá presa no não posso me acomodar, mas eu não posso deixar que isso, não posso perder o que eu conquistei. Esse medo, esse apego e esse nada nunca é suficiente, tipo, eu não posso deixar embora o que eu tenho, mas ao mesmo tempo eu preciso de mais. Que esse acúmulo, né? Esse acúmulo interno, esse acúmulo mental, que não deixa nada fluir, sabe? Não flui, porque tá totalmente emperrado. Existe algo a mais, sabe? Existe um... Mas isso são respostas que vão aparecendo dentro de nós, que por mais que eu esteja aqui a meia hora falando, eu tô falando de algo que me atravessa, mas na esperança de que você vai se conectar com essa coisa que te atravessa. Porque não é algo que a gente pode racionalizar, é algo que a gente sente. Não tá no campo da mente, do racional, sabe? Tá no campo da experiência. Então, fica aqui essa reflexão, né? Pra que a gente abra outros campos, né? Que a gente realmente questione principalmente esses conceitos que causam muita angústia, muito sofrimento, muita ansiedade, muito estresse. Que muitas vezes é desnecessário. Não necessariamente ajuda tanto assim, né? Porque tem até horas que você fala assim, nossa, eu precisava fazer mais coisa. Nossa, eu me vejo em muita situação, eu precisava fazer isso, eu precisava fazer isso. Aí eu não faço. Eu só fico enchendo meu saco, eu precisava fazer isso, eu precisava fazer isso. Precisava voltar pra academia, precisava voltar pra academia. Mas eu não estou voltando pra academia. Mas eu precisava voltar pra academia. Mas parece que se eu não estou indo na academia, mas pelo menos eu estou infeliz sobre isso, pelo menos eu tô fazendo alguma coisa. Pelo menos eu não tô feliz com isso, né? Sabe? Só que isso trava, né? Trava, inclusive, a vontade de ir pra academia. E, bom, essa é a minha reflexão de hoje. Me diga aí o que você pensa. E até mais. Tchau.